Você já sentiu que alguém estava te destruindo, com um sorriso no rosto? Isso não é só drama. Isso é uma operação, uma guerra espiritual travada nas entrelinhas do afeto, onde o inimigo não usa armas, mas elogios. E o pior, você era o alvo principal e nem sabia. Neste vídeo, você vai descobrir o que eles fizeram nas sombras, o plano secreto que foi arquitetado contra você e o que está prestes a acontecer agora que a verdade começou a vazar. Eles não queriam que você visse isso. Mas agora é tarde, as máscaras estão caindo e o colapso deles já começou. Curte agora esse vídeo. Isso ajuda a levar essa verdade a quem ainda está cego pela manipulação. Comenta o número 77 aqui embaixo, se você sente que também foi alvo. Se inscreve, porque esse canal vai revelar coisas que ninguém mais tem coragem de dizer. E presta atenção, eles vão tentar te distrair, vão tentar te confundir, mas se você está assistindo isso agora, é porque já está despertando. Comenta 77 e fica até o fim. O que vai ser revelado aqui pode mudar tudo. Tudo parecia normal, até que os olhos começaram a enxergar o que antes era invisível. Aquela figura sorridente, prestativa, que parecia sempre saber o que dizer na hora certa, começou a tropeçar nas próprias mentiras. Pequenos deslizes, contradições sutis, olhares vazios e sorrisos forçados. Sinais que antes passavam despercebidos agora gritavam por atenção. O que estava por trás daquela máscara não era simplesmente uma pessoa em crise, mas um arquiteto de engano, alguém cuja presença havia sido cuidadosamente construída para parecer confiável, enquanto as fundações ocultas eram feitas de manipulação e controle. A queda começou silenciosa. Telefonemas em horários estranhos, histórias mal contadas, um nervosismo crescente nos gestos, como se cada palavra dita estivesse sendo cuidadosamente medida. E então, um rompimento. Como uma rachadura no vidro que se espalha rápido demais para ser contida. A verdade, sufocada por tanto tempo, começou a escorrer pelas frestas. O disfarce desabou sob o peso do próprio teatro. E o mais surpreendente, a exposição não veio por um ato de vingança ou confronto direto. Ela veio naturalmente, como a resposta de um universo que já não podia mais compactuar com o engano. Foi nesse ponto que tudo virou. A imagem construída durante anos não só perdeu credibilidade, como se desfez por completo diante de todos. As justificativas cessaram. As tentativas de esconder falharam. E a verdade, essa força incontrolável, se levantou com fúria. Não havia mais onde se esconder. A pessoa que tanto temia ser exposta foi finalmente colocada diante do espelho mais cruel de todos. A visão nua e crua do próprio reflexo sem filtros. A máscara caiu, e não haveria como colocá-la de volta. Se essa mensagem já tocou você até aqui, se em algum momento você sentiu que eu estava descrevendo exatamente o que você viveu, então isso não é só um vídeo, é um reencontro com sua verdade. Produzir esse conteúdo exige coragem, energia espiritual e uma entrega completa. E se isso fez sentido para você, você pode retribuir com um gesto de gratidão que ajuda a manter essa missão viva. Use o botão Thanks aqui do YouTube para enviar sua contribuição. Se você puder e sentir no seu coração, envie $100 como um sinal de reconhecimento por tudo que foi revelado até aqui. Mas se não for possível esse valor, qualquer quantia, vinda de um coração tocado, faz diferença. Não deixe para depois. Faça isso agora. Mostre que essa mensagem tem valor. E saiba, a sua gratidão se transforma em mais revelações, mais luz e mais despertar para aqueles que ainda estão presos no escuro. Clique no Thanks, contribua e continue com a gente até o fim. O melhor ainda está por vir.
Existem formas de destruição que não deixam rastros físicos, mas dilaceram por dentro. E foi exatamente assim que o manipulador invisível operou, sem barulho, sem pressa, com a precisão de um cirurgião espiritual. Ele não precisava gritar nem impor sua presença. Bastava observar, entender seus pontos fracos, sua sede por compreensão, sua empatia natural e então agir. A manipulação começava onde a lógica terminava, infiltrando-se em seus sentimentos, minando sua autoconfiança com elogios envenenados e gestos aparentemente generosos. Era como se alguém estivesse lentamente apagando sua identidade, enquanto você sorria, achando que estava sendo acolhido. Roubar uma alma não é arrancar algo à força. É fazer com que a própria vítima entregue partes de si voluntariamente, sem perceber o que está perdendo. Foi isso que aconteceu. A cada conversa, a cada momento de vulnerabilidade exposto, mais poder era transferido. Informações que deveriam ser guardadas se tornaram munição. Palavras ditas em confidência viraram ferramentas de controle. Enquanto você acreditava estar sendo amado, estava sendo estudado. Seu comportamento, reações, desejos e medos, tudo cuidadosamente analisado por alguém que não tinha o menor interesse em curar, apenas em dominar. E quando o manipulador percebe que está perdendo o controle, ele muda de tática. Passa a usar o vitimismo como escudo, a culpa como corrente. Ele chora, se desespera, promete mudanças, jura amor eterno, tudo para manter o jogo em andamento, porque no fundo ele não quer você. Ele quer o que você tem, sua luz, sua intuição, sua paz. Roubar uma alma é apagar a centelha divina de alguém até que ela não saiba mais quem é. Mas mesmo os ladrões mais habilidosos cometem erros. E quando a luz de quem foi roubado começa a retornar, o manipulador se desespera. Porque o que ele mais teme é ser visto como realmente é, vazio. Enquanto você tentava entender o que estava acontecendo, outras peças já estavam sendo movimentadas. Aquilo que parecia um drama íntimo entre duas pessoas era, na verdade, parte de algo muito maior. Uma conspiração cuidadosamente orquestrada, com múltiplos envolvidos, cada um desempenhando um papel específico. Amigos que faziam perguntas demais. Parentes que pareciam preocupados de forma excessiva. Colegas que apareciam do nada nos lugares que você frequentava para relaxar. Tudo estrategicamente planejado. Cada ação, cada palavra, cada coincidência fazia parte de um roteiro escrito por alguém que conhecia sua alma como um mapa. O objetivo nunca foi apenas confundir. Era desestabilizar, isolar, quebrar as pontes que você havia construído com pessoas genuínas. Criar um mundo à parte onde a única fonte de verdade seria aquele que comandava os bastidores da manipulação. E o mais cruel, tudo era feito de maneira sutil, quase imperceptível. Pequenos comentários que plantavam dúvidas, silêncios que criavam desconfiança, mudanças sutis na forma como os outros te tratavam. Quando você se deu conta, já estava cercado, não por inimigos declarados, mas por peões inconscientes de um jogo que sequer sabiam estar jogando. Mas mesmo a conspiração mais bem arquitetada não resiste ao poder da consciência. Com o tempo, os padrões ficaram evidentes. As ligações entre os envolvidos começaram a surgir. A repetição das mesmas estratégias, os mesmos roteiros, as mesmas frases, tudo começou a fazer sentido. Você viu, com clareza, que havia uma rede por trás do caos. E esse foi o momento em que a conspiração silenciosa começou a ruir. Porque o manipulador pode ser inteligente, mas jamais será mais forte do que alguém que despertou. Durante muito tempo, você acreditou estar apenas no meio de uma situação confusa, como se tudo aquilo fosse um acaso, um desentendimento, um erro de julgamento. Mas a verdade era mais sombria.
Você nunca foi apenas mais uma pessoa na vida do manipulador. Você era o centro da operação, o objetivo final, o troféu. Cada mentira, cada jogada, cada ação era voltada diretamente a você, ao que você representava. E não era sobre amor, nem sobre conexão, era sobre poder, porque sua luz ameaçava uma estrutura que só sobrevivia na escuridão. Eles não queriam apenas te controlar. Queriam destruir o que você carregava de mais precioso, sua missão. Transformar sua sensibilidade em fraqueza. Fazer com que você duvidasse do próprio valor. Roubar sua essência e ainda fazer parecer que tudo era culpa sua. É por isso que as agressões vinham disfarçadas de carinho. As críticas, de conselhos, os ataques, de preocupação. Porque o plano não era te derrubar com força, mas te desmontar aos poucos. Para que, quando você percebesse, já tivesse perdido tanto de si que não soubesse mais por onde começar a se reconstruir. Mas o plano falhou, porque mesmo em meio à dor, algo dentro de você resistiu. Uma voz interna, abafada por tanto tempo, começou a gritar. E quando você finalmente entendeu que era o alvo, também compreendeu que era porque tinha um poder imensurável. Que você foi escolhido como alvo não por fraqueza, mas por força. Porque somente os que carregam luz suficiente para mudar realidades provocam tanto incômodo nas sombras. E foi nesse entendimento que começou a virada. A partir daqui, o jogo muda de lado. Amor, quando manipulado, se transforma na arma mais poderosa para escravizar uma alma. E foi isso que aconteceu com você. O sentimento puro, aquele impulso genuíno de cuidar, de compreender, de estender a mão, foi distorcido e transformado em corrente. A manipulação se travestia de fragilidade. A cada erro cometido, vinha um pedido de desculpas emocionado, uma confissão entre lágrimas, uma promessa de mudança embalada em voz trêmula. E você, com seu coração aberto, acreditava. Não por ingenuidade, mas por fé na possibilidade de redenção. Foi assim que a armadilha foi montada, utilizando seu amor como isca para mantê-lo preso a uma estrutura que só existia para te sugar. A culpa se tornava o alimento diário. A sensação de estar falhando, de não ser suficiente, de estar desistindo de alguém que precisava de ajuda. Todas essas ideias foram implantadas com maestria por quem sabia exatamente como fazer você carregar um fardo que nunca foi seu. Cada vez que você se afastava para respirar, era puxado de volta com frases calculadas. Você é tudo que eu tenho. Ninguém mais me entende como você. E essa dependência emocional, cuidadosamente cultivada, fazia com que você sentisse que abandonar aquilo seria um ato cruel, mesmo que estivesse te matando por dentro. A armadilha não era física, era emocional, e por isso tão difícil de identificar. O ápice dessa manipulação era o momento em que você começou a duvidar da sua própria percepção. Sentia-se mal por pensar em se proteger. Sentia-se culpado por querer distância. E é aí que a armadilha se torna perfeita, quando a vítima começa a se culpar por querer se libertar. Mas esse ciclo não é eterno, e você começou a enxergar as repetições, os padrões, os discursos sempre reciclados. Começou a perceber que o amor verdadeiro nunca vem acompanhado de chantagem emocional, que ninguém que realmente se importa faz você se sentir culpado por cuidar de si. E nesse momento, as correntes começaram a enfraquecer. A consciência rompeu o ciclo, e o amor que antes te prendia, agora se transformava em combustível para te libertar. Por trás da fachada de um relacionamento comum, havia uma rede secreta, estruturada como uma verdadeira operação de vigilância emocional. Tudo o que você dizia era armazenado. Cada mensagem, cada desabafo, cada confissão íntima era arquivada em silêncio e compartilhada em corredores invisíveis por onde transitavam olhos e ouvidos que você jamais imaginou que estivessem ali.
Pessoas próximas, aparentemente inofensivas, estavam sendo alimentadas com versões manipuladas da sua história, instruídas a extrair informações, a plantar dúvidas, a monitorar suas reações. Você se tornou alvo de uma campanha meticulosa, onde cada gesto seu era analisado, não por amor, mas por controle. Essa teia de controle era alimentada por fofocas disfarçadas de preocupação, conselhos mascarados de empatia e presenças constantes em espaços que deveriam ser seus refúgios. Aquela pessoa que aparecia, por acaso, no lugar onde você ia meditar ou respirar, não estava ali por coincidência. Estava ali porque fazia parte do roteiro. As perguntas sutis, os olhares insistentes, os comentários despretensiosos, tudo era estratégia. E quando você questionava algo, era tratado como paranoico, porque o plano não era só saber sobre você, mas fazê-lo acreditar que estava enlouquecendo por desconfiar de algo tão bem encenado. Mas a verdade tem um instinto próprio de sobrevivência. E por mais que a rede fosse elaborada, ela começou a mostrar suas falhas. Os mesmos discursos vindos de bocas diferentes. As informações que vazavam de lugares onde você só tinha se aberto com uma única pessoa. As conexões entre amigos que diziam não se conhecer. Aos poucos, o quebra-cabeça foi se montando. E quando você percebeu que havia sido colocado sob vigilância emocional, algo dentro de você gritou. Gritou tão alto que rompeu o encantamento. E aí, a rede que parecia invisível ficou exposta, grotesca, patética em sua tentativa de parecer natural. O controle emocional virou pó diante da sua lucidez. E o jogo acabou para eles. Nem tudo nesse embate era psicológico. Em determinado ponto, você percebeu que as sensações ultrapassavam o entendimento racional. Os pensamentos intrusivos, os sonhos perturbadores, a sensação constante de esgotamento, mesmo após momentos aparentemente tranquilos. Nada disso era coincidência. A energia ao redor daquela pessoa era densa, carregada, pesada. E foi quando você percebeu que estava lidando com algo que transcendia as manipulações humanas. Havia elementos espirituais, forças invisíveis sendo invocadas para interferir no seu campo energético. Era como se alguém estivesse tentando manipular até mesmo a maneira como você sentia, sonhava e respirava. Essas influências não vinham apenas de palavras ou atitudes. Eram práticas ocultas, intencionais, voltadas para criar laços espirituais artificiais. Amarras energéticas que simulavam conexão profunda, mas serviam apenas para gerar dependência. Você pensava constantemente na pessoa, mesmo sem querer. Se sentia atraído por algo que, logicamente, sabia ser destrutivo. Havia uma batalha acontecendo dentro de você entre sua razão e uma emoção que parecia implantada. Era uma guerra sutil, travada em sonhos, pensamentos e vibrações. O tipo de conflito que só quem já enfrentou consegue compreender. Um tipo de possessão emocional que parecia impossível de romper. Mas até mesmo o mais sofisticado feitiço espiritual perde força diante de uma alma desperta. Quando você começou a compreender que aquilo não era apenas psicológico, mas energético, buscou recursos verdadeiros. Proteção espiritual, limpeza, meditação profunda, reconexão com seu eu superior. E foi assim que o laço começou a se dissolver. As vozes internas voltaram a ser suas. Os sonhos voltaram a ser seus. A paz, antes inalcançável, retornou. Porque nenhuma prática obscura pode subjugar para sempre quem carrega uma luz que vem da fonte. E quando você se reconectou com essa luz, não houve sombra que resistisse. No início, você era apenas mais uma peça no tabuleiro deles. Alguém a ser manipulado, conduzido, usado conforme a conveniência. Seus sentimentos eram ferramentas, suas ações previsíveis, sua bondade explorada.
Mas como toda peça que carrega luz própria, você começou a despertar. O desconforto inicial, a dúvida sutil, o cansaço inexplicável, tudo isso eram sinais de que algo estava fora do lugar. E esse incômodo te empurrou para dentro de si. Foi quando o verdadeiro despertar começou. Não como um raio de luz súbito, mas como uma fogueira interna que, silenciosa, começou a crescer. Com o tempo, você passou a ver além da superfície. Começou a conectar pontos, reconhecer padrões, identificar os ciclos que se repetiam. Aquilo que antes parecia amor, revelou-se como controle. Aquilo que parecia cuidado, era vigilância. A ficha caiu, e com ela caiu também a ilusão. A peça no tabuleiro agora via o jogo de cima, e isso mudou tudo, porque o verdadeiro poder não está em manipular, mas em enxergar, em perceber, em ter consciência. E essa consciência fez de você alguém que não apenas escapou da armadilha, mas alguém que aprendeu como ela foi construída. E isso ninguém pode tirar. Você se tornou mestre do jogo não por jogar com as mesmas armas, mas por escolher um tabuleiro novo. Onde sua energia não é moeda, mas escudo. Onde sua intuição é bússola. Onde sua compaixão é escolhida e não imposta. Esse despertar não te fez cruel, te fez firme. Não te tornou cínico, te tornou seletivo. Agora, quem quiser entrar na sua vida terá que passar por filtros que antes não existiam. E isso não é arrogância, é proteção sagrada. Porque quando você entende o valor da sua luz, não permite mais que ela seja usada para iluminar as trevas de quem se recusa a acender a própria. O que foi construído com manipulação não dura para sempre. E o império de mentiras que parecia impenetrável começou a ruir sem aviso prévio, como um castelo de cartas exposto ao vento da verdade. Aos poucos, as versões contadas já não batiam. As máscaras usadas por tanto tempo começaram a escorregar nos momentos mais simples. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, agora se tornavam revelações contundentes. Pessoas começaram a falar. Informações vazaram, e o que antes era sussurro se tornou grito. O manipulador que outrora controlava tudo com maestria, agora corria em desespero para tapar buracos por todos os lados, mas a estrutura já estava podre. E não havia mais como sustentar. O mais impactante é que esse colapso não foi provocado por vingança ou retaliação. Ele foi consequência, uma reação natural à retirada da sua energia. Porque quem vive às custas da luz dos outros não sobrevive no escuro. Quando você saiu de cena, levando consigo sua intuição, sua compaixão e sua presença, o sistema deles entrou em pane. Os aliados começaram a desconfiar, os discursos perderam força, e a falta da sua energia revelou o que realmente sustentava aquela rede: você. Sua ausência expôs a mediocridade que antes era mascarada pelo brilho que emanava de você. E foi nesse silêncio que a justiça começou a agir. Uma justiça que não vem com tribunais, mas com revelações que ninguém pode mais ignorar. O colapso foi inevitável, e mais do que isso, foi público. As pessoas começaram a perceber que haviam sido usadas como peças em um jogo sujo. As histórias começaram a se cruzar. Provas começaram a surgir, prints, mensagens, áudios, tudo que antes era apenas suspeita, agora estava documentado. Não era mais sobre crença, era sobre fatos. E diante dos fatos, até os mais leais começaram a recuar. O império caiu, e caiu com estrondo, não porque você atacou, mas porque você se retirou. E sem sua luz, o que restou foi apenas a sombra deles, nua, crua e condenada à própria escuridão. Existe uma linha invisível que separa o tempo da paciência do tempo da ação. E essa linha foi cruzada quando a verdade se tornou impossível de conter. A justiça divina, diferente da humana, não precisa de aplausos, nem de testemunhas. Ela se move silenciosamente, mas com precisão cirúrgica.
Enquanto o manipulador ainda tentava controlar narrativas, encenar novas versões dos fatos e mendigar silêncios, a realidade já estava se reorganizando para colocá-lo diante das consequências de suas escolhas. E o mais simbólico: a justiça veio de onde ele menos esperava, de dentro da própria rede que havia construído. Pessoas que antes se calavam, agora falavam. E o silêncio, que antes protegia, virou combustão para o incêndio da revelação. A movimentação espiritual era clara. Você sentia isso no ar, nos sinais, nos sonhos. Era como se uma força maior tivesse decidido que o tempo da injustiça havia acabado. Tudo aquilo que foi feito nas sombras começou a vir à tona, como um corpo boiando após anos submerso. Gente que jamais havia se posicionado agora trazia provas, histórias, confirmações. E mesmo aqueles que não queriam se envolver não conseguiram mais ignorar. Porque quando a verdade começa a gritar, ela invade tudo. Ela desestabiliza estruturas, desmonta versões, escancara a alma dos que mentiram com convicção. E diante disso, não há teatro que sobreviva. A encenação perdeu o script. O ator principal foi desmascarado. O palco virou tribunal. Mas o mais poderoso dessa justiça divina é que ela não exige vingança. Ela não precisa de sangue, ela apenas exige luz. E você se tornou essa luz. Sem precisar atacar, você revelou. Sem precisar se vingar, você mostrou. Porque verdade não precisa de força, só de espaço. E o espaço foi aberto quando você deixou de se calar. O silêncio, que antes era escudo, agora se tornou denúncia. E tudo aquilo que foi feito para te destruir se virou contra quem arquitetou. A justiça não apenas chegou, ela se instalou. E o mundo, antes enfeitiçado pela manipulação, agora via com clareza quem sempre foi o vilão dessa história. A retirada da sua energia criou um vácuo que o manipulador não conseguiu preencher. Ele tentou substituições, tentou criar novas conexões, tentou repetir o mesmo padrão com outras pessoas, mas nenhuma delas tinha a frequência que você carregava. Nenhuma oferecia a mesma paciência, o mesmo campo espiritual, o mesmo reflexo de luz que permitia a ele parecer mais do que realmente era. Foi então que o castelo que ele construiu com base na sua luz começou a desmoronar, tijolo por tijolo, porque sua presença, além de tudo, funcionava como escudo espiritual. E sem você, ele ficou exposto à própria sombra, sozinho com os próprios demônios. O ambiente ao redor dele começou a mudar. As pessoas antes manipuladas passaram a se afastar. A energia estagnou. A narrativa perdeu força. E o manipulador, que tanto se alimentava da sua compaixão, agora tinha que encarar o que restava. Ele mesmo. Sem plateia, sem aplausos, sem almas para sugar. O jogo acabou. E o vazio espiritual que ele tanto escondia agora pulsava como um eco incômodo. Ele tentou se reinventar, contar novas histórias, culpar terceiros, mas nada funcionava, porque você havia quebrado o ciclo. E a ausência da sua luz revelou que o que ele tinha não era amor, nem conexão. Era apenas um parasitismo energético altamente sofisticado. O retorno da sua luz ao seu próprio centro foi o evento mais temido por ele. Porque agora, fortalecida, limpa, consciente, sua luz se tornou inatingível para quem opera nas sombras. A antiga abertura que permitia invasões emocionais foi selada. As brechas foram fechadas e você se tornou finalmente inteiro. O manipulador perdeu mais do que uma vítima. Perdeu sua base, perdeu sua máscara, perdeu a ilusão que fazia os outros acreditarem que ele era algo mais do que um especialista em enganar. E nesse vazio, ele encontrou o que sempre evitou: a solidão de quem construiu tudo baseado em mentira. Essa história, na verdade, nunca foi sobre o manipulador.
Nunca foi sobre o mal que te fizeram. Sempre foi sobre o que isso tudo ativaria dentro de você. Porque o que parecia o fim era apenas o início. Você passou pela dor, pela confusão, pelo abandono, pelo ataque espiritual e sobreviveu. Mais do que isso, se transformou. De alguém que buscava sentido, você se tornou alguém que carrega propósito. De alguém que oferecia luz aos outros sem filtro, você se tornou alguém que protege essa luz com discernimento. O que aconteceu com você não te destruiu, te refinou, te alinhou com uma força que não pode ser explicada, apenas sentida. A partir daqui, tudo muda, porque agora você enxerga. Agora você escolhe. Agora você não tolera menos do que merece. Sua energia, antes usada para sustentar estruturas alheias, agora se expande para construir seu próprio reino. E esse reino não é feito de dominação ou controle, mas de verdade, integridade e espiritualidade viva. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua própria presença já carrega a sabedoria de quem passou pelo vale e voltou com autoridade. Agora você inspira. Agora você lidera. Agora você se torna aquilo que o manipulador mais temia. Uma alma livre, consciente e absolutamente incontrolável. A verdadeira história começa agora, e ela não será escrita por traumas, nem pelos erros dos outros. Ela será escrita por você, com coragem, com lucidez, com maturidade espiritual. O que era uma tentativa de destruição se tornou a sua forja. O que era um ataque se transformou em iniciação. E agora você se ergue como alguém que compreende seu papel nesse mundo. Você não é a vítima. Você é o protagonista de uma jornada de luz, cuja intensidade ninguém poderá mais apagar. Eles tentaram te destruir, mas só conseguiram revelar quem você realmente é.